Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy e esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal está aqui, Godoy 1x, que te dá 200% de bônus no seu valor depositado. O link está na descrição do vídeo, também deixo no nosso comentário fixado. Acessem o nosso link e aí na hora que você for baixar um xBet no celular de vocês, realizar o seu depósito, você vai preencher com o nosso cupom Godoy1x para você garantir 200% de bônus. E a partir dali você vai fazer o seu palpite vencedor. Os jogos de hoje tem o jogaço, Botafogo e Palmeiras, tem Atlético Goianiense e Vasco, além de São Paulo e Grêmio. Então aproveite tudo na 1xBet, claro, com o nosso cupom Godoy1x. Pois então, galera, vamos passar aqui por algumas notícias do Flamengo, algumas informações que acabaram saindo da mente. Sempre tem, né? Dificilmente o Flamengo consegue passar 24 horas sem polêmica, né? Tem polêmica também. Vamos passar aqui para as informações. Pedir só para o amigo deixar o like, deixar a curtida de vocês. O amigo que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, aperta aí o inscrever-se para acompanharmos juntos diariamente notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. Então não se esquece aí de se inscrever. Para começar, vamos falar da renovação do Wesley. O Flamengo renovou o contrato do Wesley até 2028 e, além disso, o Flamengo adquiriu mais 20% do passe do atleta. O jogador de futebol ele é uma pizza, né? Toda fatiada, né? E fica um pouquinho para o clube, um pouquinho para o atleta, do agente do atleta e tal. O Flamengo ele tinha 70% dos direitos sobre o Wesley. Agora o Flamengo comprou mais 20% por esses 6 milhões de reais e, além disso, prorrogou para 2028 o seu contrato. Então agora o Flamengo adquiriu 90%, o Flamengo tem 90% sobre os direitos do Wesley. Ah, o Flamengo renovou, então o Flamengo não vai vender? Muito pelo contrário, não sejamos ingênuos. Até uma manobra que antecede a venda do atleta é dar uma renovação para mudar minutas do contrato, até para você, no caso do Flamengo, adquirir. Então até se o Flamengo vier, vai vender lá na frente, o Flamengo agora tem 90%, então não tem nada a ver. Renovou com o Wesley, sinal que não vai renovar, sinal que não vai vender lá na frente, não tem nada a ver. Muito pelo contrário, até por isso o Flamengo pegou 20%, então pode acontecer sem dúvida nenhuma uma venda futura, caso o Flamengo tenha alguma oferta, algum interesse de alguém, o Flamengo vai lá e aconteceu. O Flamengo teve já, né? Do Wesley, até mesmo no futebol inglês, já teve, como teve lá atrás também do Barcelona, então não tem nada a ver não, tá? Essa é a primeira. A segunda notícia é sobre o retorno, né? Eles já estão ali aprovados para treinar, já retornaram ali para o gramado, já estão fazendo as atividades com companheiros, é a turma do Uruguai. La Banda do Uruguai, né? Então, Vinha, Varela, De La Cruz, Arrascaeta já estão treinando normalmente, já retornaram para o centro de treinamento do Flamengo e já estão cumprindo as suas atividades. A expectativa, de acordo ali com a comissão técnica, é que eles já estejam disponíveis e eles possam fazer o jogo e assim já reforçar ali o Flamengo. Então, a La Banda do Uruguai, os 4 já estão de volta. Falando sobre estar de volta e falando sobre gramado, falando sobre treinamento, o Gabigol treinou hoje, né? O Flamengo começou a sua atividade de treinamento às 9 horas. O Gabigol chegou por volta de 8 horas, 8h15 da manhã, no centro de treinamento do Flamengo e fez a sua atividade, pois, apesar de ter esse cancelamento, né, do CAS, né, do seu julgamento e, consequentemente, vai ser cancelado o seu efeito suspensivo, o Flamengo está aguardando ser notificado. Então, para o Gabigol ter esse efeito suspensivo cancelado, o Flamengo vai receber uma notificação. Notificação essa que, novamente, vai impedir não apenas o Gabigol de atuar, mas também vai impedir o Gabigol de exercer, né, as funções, ir ao clube, treinar como era naquela etapa. O que vai acontecer? Vai ser cancelado e aí o Flamengo, né, junto ao atleta, né, vai entrar novamente com efeito suspensivo. E aí vai ter que aguardar o efeito suspensivo vai ser concedido, como já foi concedido, aí ele vai poder retornar aos treinamentos e aí, consequentemente, isso, porque você vai perder ritmo e tal, você pode retornar a jogar. Então, ali no caso do Gabigol, ele vai voltar no jogo de tabuleiro, né? Volte 2 casas. Porque cancelando esse julgamento do CAS, cancela todo aquele processo que já estava encaminhado, né? À toa que ele estava podendo, de acordo com o seu efeito suspensivo, treinar, estar, né, junto com os companheiros, estar no centro de treinamento. Lembrando que
essa suspensão não pode nem estar no CT, por isso que precisa ter o efeito suspensivo, enfim. Então o Gabigol é aquele famoso volte duas casas, mas ele treinou hoje normalmente e está esperando ter essa notificação, no caso o Flamengo receber essa notificação proibindo o atleta de exercer a sua função junto ao clube. Então o Flamengo está aguardando. Gramado. O jogo do Flamengo contra o Criciúma será no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E conforme a gente viu ontem, o jogo do Atlético Mineiro contra o Juventude mandou o jogo lá, né? Contra a gente, manda lá no Alfredo Jaconi, né, irmão? Mas mandou o jogo contra o Atlético no estádio Mané Garrincha. Quem viu o jogo, né, é areia. É areia. Péssimo gramado. Péssimo. É areia, esburacado, grama rala, e com preenchimento de areia. Tiveram alguns lances que aconteceram pelo lado esquerdo, principalmente ali com o Arana, né, que é o lateral, é o jogador que joga naquela posição ali do campo. Para fazer cruzamento, ele fazia o cruzamento, ele só jogava areia na canela do adversário, né, que estava tentando marcar ali para fechar o cruzamento. Péssimo gramado, então no próximo sábado o Flamengo enfrenta o Criciúma, volta ao Campeonato Brasileiro, o jogo será no Mané Garrincha e mais uma vez o estádio Mané Garrincha com muita areia, é muito ruim, né? O Mané Garrincha já tem um histórico aí nos últimos anos de um gramado duro, extremamente seco, bem ruim, porque agora tá careca, além disso ainda tá careca, então vamos ver até sábado qual é a mágica que eles vão conseguir fazer para que esteja, né, em devidas condições, porque no jogo contra o Atlético agora, o Atlético foi péssimo o jogo de ontem, poucos dias para conseguir consertar isso. E agora vamos falar, pois teve essa... O jornalista Vene Casagrande, ele acabou divulgando, né, as imagens comprovando de que o Flamengo já havia feito o anúncio do Claudinho, né? Pois havia o Claudinho, Flamengo, não sei o quê, já tem um anúncio pronto, não tem? Ele foi lá e mostrou, não. Tá aqui. O que acontece nesse caso, na minha opinião, tá? Pode ser que a galera discorde, mas na minha opinião é o seguinte. No caso do Vene, como pode ser qualquer outro jornalista, o cara só vai ter acesso se alguém passar. O jornalista, no caso, a gente tá falando aqui do Vene, né? Porque envolve ele. Ele não invadiu o Flamengo, ele não hackeou o sistema do Flamengo e pegou os acessos, né? Os arquivos do Flamengo. Alguém foi e encaminhou. Alguém foi e passou. E quem foi que passou? Foi o Claudinho? Não, não foi o Claudinho. Foi o Zenit? Não, não foi o Zenit. Quem foi que passou? É óbvio que passa dentro do Flamengo. Não é o Flamengo que produz até esse tipo de conteúdo? O Flamengo não é responsável? Então assim, o Flamengo que passou. Se o Flamengo passou, esse responsável passou, esse cara, ele não tem cuidado com o sigilo. Ele tá pouco, na verdade é essa, ele tá pouco se danando pro Flamengo. Se ele pega algo sigiloso, algo interno e manda para jornalista, ele não tá preocupado em preservar o Flamengo. Então essa pessoa lá de dentro do Flamengo que passou esse material, que é um material que não deve ser passado agora, pode impedir uma negociação, pode atrapalhar? Claro que pode, como a gente já viu N vezes acontecendo, quando um clube descobre que o outro já está divulgando antes, eles não gostam. E tem total direito de não gostar, pois pega muito mal, né? Você ainda não tem nada assinado, você não tem nada. E aí como é que fica lá pro torcida do Zenit, por exemplo? Pô, já tô anunciando o cara aqui, já tem todo o materialzinho, e vocês falando pra gente que ainda não, pega muito mal. Então assim, essa pessoa que passou interna, essa pessoa do Flamengo que pega esse material, que é um material sigiloso, e joga pro jornalista, e aí seja ele qual for, cara, pode ser o Vene, pode ser o Bernardo, pode ser o Castanha, pode ser o Flazoeiro, pode ser o Paparazzo, pode ser eu, pode ser a Raíssa, qualquer um. Esse cara que passa esse material, ele gosta mais do jornalista do que da instituição. Esse cara, ele tá querendo agradar mais. Ele é mais parceiro do jornalista. Pô, toma esse material aqui, cara, bacana pra você ter, pra você publicar, bacana aqui pra você ser o primeiro a dizer. Pô, bacana. Tá mais preocupado com a carreira do jornalista do que tá preocupado com o sucesso do Flamengo. Aí a gente tem que pensar, as pessoas que estão lá dentro do Flamengo, elas têm que estar com a prioridade em quem? É em terceiros, é em amigos, é em familiares, é em parceiros de mídia ou é no Flamengo? É no Flamengo. Se prejudica o Flamengo e ajuda o jornalista, essa pessoa, ela não está sendo uma pessoa correta, não está sendo uma pessoa ética. Então assim, me parece que a pessoa interna está mais preocupada com a carreira do jornalista do que com o Flamengo. Não devia ter passado. E o jornalista, cara, é aquilo, ele vai publicar. Ele recebeu. Está sendo desmentido, vai desmentir, vai publicar.
A tarefa do jornalista é com a sua editoria, é com o seu chefe, é com o seu trabalho, é com a sua carteira de trabalho. Não é o compromisso com o Flamengo. Quem tem compromisso com o Flamengo é quem está dentro do Flamengo. Deveria de ter. Pelo visto, nem a pessoa que está dentro do Flamengo tem compromisso com o Flamengo. Tem compromisso em passar para o jornalista. Muito complicado, né? Muito grave, muito grave. Então tá aí, acabou provando, né? Que não era uma mentira, que não era fanfarronice. E então agora vamos ver como vai ser os próximos capítulos. Então o Flamengo já estava preparando material para o anúncio do Claudinho, mas esse preparar, anunciar e ser oficial tem uma distância grande. Um grande abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Tamo junto, um grande abraço, valeu!